Instrução espiritual. Na esfera do reajuste. Instrução espiritual na esfera do reajuste. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. Na esfera do reajuste. Empeços e provações serão, talvez, os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. A questão intrincada que te apoquenta agora quase sempre é problema que abandonaste sem solução entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam confiantes ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que, em outra época, arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideais nobilitantes pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido, seareiro do progresso, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te. O espírito responsável no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e a aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Livro Palavras de Vida Eterna, Editora Comunhão Espírita Cristã, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Muito interessante observarmos a bênção da reencarnação nas vidas sucessivas, onde reencontramos nossas vítimas para o reajuste, agora com as vibrações da fraternidade, da caridade, do trabalho incessante e do amor. São oportunidades que se repetem
segundo o amor de Deus, a justiça de Deus, exatamente para que, como prometeu Jesus, nós pudéssemos alcançar a promessa, essa promessa sagrada da evolução. Nós estaremos sempre marchando na direção do amor e da sabedoria. E Jesus havia dito que ele não nos deixaríamos a sós, conosco mesmo, não. Ele voltaria para nós. Mas voltaria como? Voltaria em forma da instrução espiritual enviadas por ele, e todas as instruções, todas as orientações do mundo espiritual são, na verdade, o amor de Jesus cobrindo, junto com o nosso esforço, a multidão dos erros, na possibilidade do reajustamento com o reencontro com as nossas vítimas. Isso é algo extraordinário, esse entendimento, essa instrução espiritual é algo extraordinário. Nós precisamos valorizar a grande oportunidade da reencarnação, de reencontrarmos-nos com as pessoas que, de alguma forma, temos algum débito, temos alguma dívida. Então, tudo que pudermos fazer no sentido do bem, da caridade, com os ideais nobilitantes, com o esforço do trabalho, mesmo aquele trabalho remunerado, porque é por conta desse trabalho remunerado que nós teremos os recursos financeiros para cobrirmos as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades físicas e também das nossas vítimas, que muitas vezes expoliamos, abandonamos, e que agora chegam devagarinho, como que pedindo, solicitando o reajuste. Ora, é uma grande oportunidade. Como diz Emmanuel, falhas do passado procuram-te o espírito responsável. E isso é algo extraordinário, porque nós precisamos, no corpo, na família, na sociedade ou na profissão. Observemos. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Uma responsabilidade muito grande quando nós temos uma profissão onde entramos em contato com o povo, onde temos uma clientela, onde temos a possibilidade da convivência com proximidade física. É algo extraordinário, porque quanto mais movimentarmos a fraternidade, a caridade, a bondade, o respeito ao próximo, maiores recursos acumularemos justamente para quitarmos nossos pesados débitos com as leis de Deus. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e a aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Porque sem a instrução espiritual, nós repetimos muitas encarnações, mas voltávamos para os mesmos abusos, os mesmos erros, e às vezes com agravos ainda maiores de comprometimento com o crime, com o abandono, com a irresponsabilidade no ambiente da família. Hoje, com a instrução espiritual, nós precisamos valorizar ao máximo a oportunidade da convivência, exatamente para que possamos, de alguma forma, uma vez que voltamos a conviver e entramos pela porta da reencarnação, pela porta do aprimoramento, pela porta das vidas sucessivas,
junto com outros irmãos e irmãs, podemos dizer que de mãos dadas, com pessoas que abandonamos, pessoas que traímos, pessoas que matamos, e que a misericórdia de Deus oportuniza uma convivência retificadora. Surgirão momentos ruins, mas isso também passa. Surgirão momentos felizes, mas isso também passa. Então precisamos valorizar a oportunidade da convivência. Precisamos observar as plantas, as árvores do jardim da esperança. Precisamos manter a esperança. Precisamos valorizar a convivência. Nós não temos um espírito, uma alma. Nós somos o espírito. Nós somos a alma. Então é algo extraordinário o acesso à instrução espiritual, no que tange à esfera do reajuste, porque é uma grande oportunidade essa possibilidade do reajuste na convivência com as pessoas que ferimos, que abandonamos, que magoamos, que traímos, e que voltam para nós agora com situações psíquicas deformadas. Ora, é natural, mas a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Então, temos que criar as possibilidades internas do desejo de ajudar, do desejo do reajustamento. Observando que os momentos ruins passam, mas que os momentos felizes também. Ora, precisamos aproveitar cada oportunidade para o reajuste. E com essa consciência que nós somos espíritos, que nós somos imortais e que somos herdeiros dos atos, exatamente para não voltarmos a contrair novos débitos, prejudicando as pessoas que convivem conosco e, de certa forma, nos esquivando das responsabilidades. Não, temos que buscar trabalhar ainda mais. Precisamos nos esforçarmos ainda mais um pouco, exatamente para adentrarmos por essa porta da convivência e que todo dia a vida oportuniza para nós a entrada nessa porta. Evidente que há portas que só algumas pessoas conhecem, como essa que colocamos aqui na foto do vídeo. Algumas pessoas já entraram por essa porta, algumas pessoas conhecem essa porta. Então, é muito interessante que observemos as portas por onde temos passado e, se possível, pudermos entrar de mãos dadas com a fraternidade, com a esperança, com a alegria de viver, de trabalhar, de progredir, de estudar, de aprender. Nós precisamos aproveitar o tempo para o ajustamento de conduta, mas aprendendo com a vida e com as pessoas e conosco mesmo, esses recursos que estão disponíveis para todos nós. Agora, com a tecnologia, nós acessamos com facilidade as instruções dos espíritos. Esse livro que citamos hoje, que conversamos um pouco hoje, que colocamos o texto, psicografado por Chico Xavier, se a pessoa não pode comprar, pode baixar em PDF. Mas se pode comprar, é bom que compre, porque aí ajuda a editora a publicar novos exemplares que irão atingir o coração de novos irmãos e irmãs pelo Brasil e pelo mundo. Ora, mas se a pessoa não pode comprar, nós colocamos aqui o texto e a editora, não é que nós estamos ganhando dinheiro da editora para fazer propaganda do livro, mas estamos fazendo com muita alegria, graciosamente, porque é um livro importantíssimo. O livro espírita talvez seja o melhor presente, porque vai falar
a todos nós enquanto espíritos imortais que somos. E a mensagem vem de um espírito que está fora do corpo de carne, com recursos de sabedoria, com recursos de amor, com recursos de paz, de esperança e de bom ânimo no que tange às promessas do Evangelho para a vida futura. Porque eles venceram a morte, ressuscitaram após a morte e voltaram para escrever, como é o caso do Espírito Emmanuel. Então é algo extraordinário. Nós precisamos valorizar a oportunidade da mensagem espírita, a oportunidade do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, e toda a obra kardeciana e toda a obra psicografada pelo Chico Xavier, que dedicou-se totalmente durante 70 anos, sem nenhum interesse em direitos autorais, em ganhar dinheiro, não. Ele transferiu para as editoras e para obras de caridade os direitos autorais do livro antes mesmo da publicação. E a editora ficava tranquila com relação à publicação. Não havia, por parte do Chico Xavier, nenhum interesse em ganhar dinheiro. O interesse era a caridade, era dedicar-se a socorrer, a consolar, a ajudar. E o maior salário, a maior remuneração era o próprio trabalho na convivência diária com os espíritos. Então, isso é algo extraordinário, mas que nós também podemos valorizar e que nós podemos também empreender na nossa própria vida. O contato com a literatura espírita, são centenas e centenas de livros, está disponibilizado para todo mundo. Se a pessoa é da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, se a pessoa não é de igreja nenhuma, não há problema. A pessoa pode acessar a literatura espírita e pode acessar, inclusive, para criticar, porque é muito triste observarmos o intelectual criticando alguma coisa que não conhece. É bom que a pessoa conheça primeiro, para depois criticar. E, provavelmente, a crítica será positiva, a menos que haja uma má intenção, porque a mensagem espírita é uma mensagem de amor, de humildade, de simplicidade, sem interesse de dinheiro, sem interesse em ganhar dinheiro, sem interesse em promessas falsas, não. A mensagem espírita é uma mensagem de simplicidade, de caridade, de amor, tal como ocorreu com os cristãos primitivos nos primeiros 270 anos. Foi algo extraordinário que ocorreu, porque não havia interesse de dinheiro, havia todo um clima de fraternidade numa convivência harmonizada. O que destoava era a ignorância e a violência dos perseguidores. E isso foi muito triste. Não é? Os cristãos, às vezes, eram queimados vivos em praça pública para clarear, como tochas humanas, a orgia das noites indecorosas dos romanos. Então, muito triste a ignorância humana perseguindo o bem, perseguindo a humildade, perseguindo a caridade e perseguindo aqueles que promoviam a consolação e o socorro aos mais sofredores. Então, nós outros hoje, habitantes do século XXI, precisamos prestigiar o cristianismo como algo de simplicidade, de caridade, de amor ao próximo.